Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente mergulha numa questão bem delicada, né? E complexa. É a interação entre certas formas de cristianismo e a dinâmica familiar. Vamos explorar a perspectiva, que vem muito de relatos e análises do nosso material-fonte especificamente, uma palestra da Tracy Harris, que documenta o impacto de certos valores familiares religiosos, de que algumas práticas, algumas crenças, podem ter consequências negativas, sabe? Até mesmo tóxicas para os laços familiares. Então, a questão central que vai guiar a gente é: o cristianismo, da forma como é descrito em interpretações e práticas específicas ali na fonte, pode acabar corroendo a estrutura e o bem-estar da família? A minha perspectiva que eu tirei dessa análise é que as evidências apresentadas, sim, apontam que certas abordagens cristãs podem ser prejudiciais de fato. A minha análise, por outro lado, ela sugere que a gente precisa ter um pouco mais de cautela com essa conclusão. Eu vou argumentar que o material-fonte, embora traga casos reais, comoventes até, ele oferece uma visão um tanto limitada, sabe? Talvez focada demais em extremos. Eu vou sustentar que os problemas descritos e o sofrimento é inegável, claro, talvez não sejam inerentes ao cristianismo como um todo, mas que eles podem se originar, sei lá, de interpretações mais fundamentalistas, aplicações disfuncionais da doutrina, ou mesmo de problemas específicos de certas comunidades, de indivíduos, né? E que isso não reflete necessariamente a vasta gama da experiência cristã com a família. Bom, vamos começar então pela perspectiva que eu defendo, que está bem alinhada com a tese central apresentada lá no material-fonte pela Tracy Harris. A análise dela sugere que certas vertentes do cristianismo, particularmente aquelas que são identificadas como mais conservadoras ou fundamentalistas mesmo, carregam um potencial que a gente pode descrever como tóxico para o ambiente familiar. Onde é que está essa toxicidade, segundo a fonte? Bom, ela parece emergir quando a ideologia religiosa exige uma primazia absoluta, sabe? Se colocando acima dos próprios laços familiares. As consequências que foram documentadas são um amor que vira condicional, dependente da adesão religiosa, um medo constante, paralisante mesmo de rejeição por parte dos entes queridos. E, em muitos casos, uma necessidade de ser desonesto, uma desonestidade forçada, fingir que acredita para manter a paz ou simplesmente para não ser excluído. A Harris usa uma analogia interessante na fonte. Atividades seculares, tipo futebol ou aprender piano, geralmente servem para unir a família, né? Mesmo que alguém ali não tenha interesse. Mas, em contraste, certas formas de religião, como essas descritas, exigiriam que a família inteira servisse à ideologia. Exemplos concretos citados na fonte incluem a visão de organizações como a Focus on the Family, que é uma organização cristã conservadora bem influente nos Estados Unidos, que, segundo a Harris, define o propósito primordial da vida como glorificar a Deus, e esse propósito deve ser vivido primeiro na família. Isso, na prática, coloca a doutrina bem no centro das relações. A fonte também menciona como a interpretação de passagens tipo 1 Samuel 2.29, onde Deus repreende o sacerdote Eli, perguntando por que vocês honram seus filhos mais do que a mim, é usada por alguns grupos para justificar essa inversão de prioridades, onde a lealdade a Deus exigiria, diminuir o valor dos laços familiares. Os depoimentos que a Harris coletou e que estão na fonte revelam padrões bem angustiantes. O medo de ser deserdado pelos pais ou rejeitado pelo cônjuge, filhos que sofrem de verdade por achar que os pais descrentes vão para o inferno e uma pressão assim esmagadora para simular uma fé que não existe mais. Esses elementos todos, bem detalhados no material-fonte, pintam um quadro de como certas interpretações cristãs podem sim minar ativamente a saúde e a integridade dos laços familiares. Entendo a linha de argumentação, toda construída a partir dos elementos da fonte. Os relatos são, não há dúvida, perturbadores. Descrevem um sofrimento que a gente não pode simplesmente ignorar. Contudo, a questão fundamental que eu levanto é a da representatividade. Será que essas experiências, por mais dolorosas, por mais válidas que sejam para quem viveu aquilo, podem servir de base para a gente fazer uma avaliação do cristianismo como um todo, ou mesmo de grandes partes dele?
O material-fonte e a própria análise da Harris que está ali parece focar de maneira bem seletiva, eu diria, em grupos que ela mesma classifica como fundamentalistas ou excessivamente conservadores. As interpretações doutrinárias que são destacadas, seja a abordagem do Focus on the Family, seja a aplicação específica de 1 Samuel, podem não ser, e provavelmente não são, universais dentro do espectro cristão, né? Existem inúmeras denominações, comunidades, com abordagens muito diferentes sobre família e fé. É interessante notar que na própria fonte, a Harris faz uma distinção. Ela reconhece que existem seitas que são mais prejudiciais e outras formas de religiosidade que parecem mais voltadas para a conexão social, para o apoio mútuo. Além disso, a gente não pode ignorar a origem dos dados primários da fonte, né? São depoimentos enviados para o The Atheist Experience, um programa de TV com um foco claramente ateísta. Isso levanta uma questão metodológica importante sobre um possível viés de seleção. É natural que indivíduos com experiências particularmente negativas, traumáticas até, com a religião, se sintam mais compelidos a compartilhar suas histórias numa plataforma como essa. Isso significa que a gente pode estar olhando para um conjunto de dados que superrepresenta os resultados negativos, né? Omitindo um universo enorme de famílias para quem a fé cristã funciona como um pilar de apoio, de coesão, de valores positivos, ou mesmo onde ela é só um fator neutro. A tal toxicidade descrita na fonte, portanto, pode muito bem derivar não do cristianismo em si, mas talvez de manifestações de extremismo ideológico, de uma aplicação distorcida ou rígida demais da doutrina, ou de disfunções que já existiam nos indivíduos ou nas dinâmicas daquelas comunidades específicas abordadas. Separar essas variáveis é crucial antes da gente fazer qualquer generalização, eu acho. Você levanta essa questão da representatividade e do foco em grupos específicos, e é um ponto válido sim para a discussão. No entanto, o argumento que a Harris apresenta na fonte sugere que esses grupos ditos conservadores ou fundamentalistas não são meramente marginais, sabe? A gente está falando de movimentos com alcance grande, igrejas com milhares de membros, com influência social, política considerável, como o próprio Focus on the Family demonstra. Mas vamos ao ponto central levantado pela Harris, essa primazia da ideologia sobre os laços familiares. Quando a adesão a um conjunto de doutrinas religiosas vira o critério que define a aceitação e o amor dentro de uma família, a dinâmica que é intrinsecamente humana, saudável, acaba sendo distorcida. A analogia do futebol ou do piano que eu mencionei antes, ela é bem eficaz aqui, né? Essas atividades são ferramentas para a família, são meios para um fim, união, desenvolvimento, lazer. Se um filho decide que não gosta mais de piano, a estrutura familiar não desmorona. Ele não é ameaçado de expulsão. Contudo, nos depoimentos citados na fonte, o cenário é, drasticamente diferente. A gente vê relatos de pais ameaçando deserdar filhos, cônjuges ameaçando o divórcio, tudo porque um membro da família expressou dúvidas ou abandonou a fé do grupo. A fonte detalha casos como o do pai testemunha de Jeová, que, segundo o relato, certamente renegaria o filho caso ele deixasse a organização, ou do jovem de família Sikh, cujos pais ameaçaram considerá-lo morto se ele cortasse o cabelo, que é um símbolo religioso importante, mesmo já sabendo que ele não compartilhava mais das crenças. A interpretação de 1 Samuel 2:29, como é apresentada na fonte, sendo usada por certos grupos, a Harris menciona o Grace Valley Christian Center, não é só uma questão teórica abstrata, entende? Ela é usada, segundo os relatos, como uma ferramenta explícita para justificar colocar a lealdade a Deus ou a interpretação que o grupo faz dessa lealdade acima do bem-estar e do vínculo com os próprios filhos. E de uma forma que parece objetivamente prejudicial para a relação familiar. O mecanismo do dano aqui parece claro. A ideologia vira um divisor, não um unificador. A forma como você descreve essa dinâmica baseada nos exemplos da fonte é, de fato, preocupante. Mas me permita abordar isso por um ângulo um pouco diferente. A ideia de priorizar a fé ou um propósito transcendente, isso não é exclusivo de certas vertentes do cristianismo. É um aspecto fundamental de muitas tradições religiosas pelo mundo. E aqui mora uma complexidade que a fonte talvez não explore o suficiente.
Essa orientação para o transcendente, em muitos contextos, pode fornecer justamente o contrário do que é descrito ali. Pode oferecer um forte alicerce moral compartilhado, um senso de propósito que une a família em objetivos comuns, rituais que marcam passagens e fortalecem laços através das gerações. A fonte, dada a sua origem e o foco nos aspectos negativos, naturalmente não se aprofunda nessas possibilidades, né? A questão crucial, então, talvez não seja se a fé é priorizada, mas como essa prioridade é entendida, como ela é vivida, como é ensinada. As interpretações específicas citadas, a do Focus on the Family, a aplicação de 1 Samuel, elas são realmente a norma ou representam visões mais rígidas, talvez até extremas dentro do cristianismo? A minha hipótese é que os conflitos dolorosos descritos na fonte emergem não porque o cristianismo, na sua essência, exija a ruptura dos laços familiares como prova de fé. Pelo contrário, eles podem surgir quando indivíduos ou comunidades específicas falham em equilibrar a devoção religiosa com princípios igualmente centrais, como o amor, a compaixão, o perdão, o respeito mútuo dentro da própria família. A fonte pode estar interpretando a prioridade a Deus, tal como vivida por esses grupos, de uma forma unilateral, talvez, ignorando intenções que poderiam ser vistas como positivas, como buscar um bem maior para a família ou interpretações teológicas mais equilibradas que, com certeza, existem em outras comunidades cristãs. É inerentemente problemática? Bom, a questão não é se a fé é um pilar, mas se esse pilar exige a demolição de outros pilares essenciais, como o amor incondicional, a aceitação. E é justamente essa dinâmica de condicionalidade que a fonte explora em profundidade, mostrando como essa rigidez que você menciona parece ser um resultado direto de certas doutrinas enfatizadas nos relatos. O material detalha o dano psicológico, emocional profundo causado quando a aceitação dentro da própria família passa a depender da conformidade religiosa. Os relatos descritos pela Harris falam de um medo constante de rejeição, uma atmosfera onde a honestidade sobre as próprias crenças ou dúvidas é impossível, levando ao que ela chama de breeding dishonesty, um ambiente que cultiva a mentira como estratégia de sobrevivência social e familiar. Pensa na dor excruciante, descrita na fonte, de sentir que você não é verdadeiramente amada por quem você é, mas só pela fachada que consegue manter. A sensação de que seus pais ou seu cônjuge amam uma mentira. Isso é particularmente devastador para as crianças, que, segundo os depoimentos, podem desenvolver um medo terrível da condenação eterna dos pais ou da própria, ou enfrentar rejeição e ostracismo se ousarem expressar dúvidas ou curiosidade intelectual que desafia a norma do grupo. Os exemplos que a gente já citou, como a prática da deserdação, o shunning entre as testemunhas de Jeová, ou a ameaça de morte simbólica no caso da família Sikh, eles são apresentados na fonte não como anomalias de comportamento, mas como consequências diretas de doutrinas específicas e políticas organizacionais. Eles ilustram vividamente como certos sistemas de crença podem levar, sim, diretamente à ruptura familiar programada. E como a fonte corretamente aponta, a crença ou a falta dela não é como escolher torcer para um time ou preferir uma comida. Para a pessoa que genuinamente deixa de acreditar depois de ter sido criada num ambiente de fé intensa, a situação vira um beco sem saída, angustiante dentro desses contextos familiares rígidos. A pressão não é só social, ela é existencial, é emocionalmente devastadora. Essa descrição da dor emocional é poderosa, sem dúvida. E os exemplos são, de fato, extremos. Contudo, é importante a gente contextualizar. A rejeição familiar, por mais dolorosa que seja, infelizmente não é um fenômeno exclusivo de contextos religiosos, né? Famílias seculares também se fragmentam, e de maneiras igualmente devastadoras, por causa de conflitos ideológicos profundos, pense em divergências políticas irreconciliáveis, em quebras de valores éticos fundamentais não religiosos ou em estilos de vida radicalmente diferentes que geram desaprovação e ruptura. O ponto crucial aqui é discernir se as reações de rejeição descritas na fonte são mandatos diretos e inevitáveis dos ensinamentos cristãos centrais ou se representam respostas extremas, talvez até patológicas, de comunidades específicas
ou de indivíduos influenciados por interpretações particularmente rigorosas e talvez minoritárias. Você mencionou o caso do pai testemunho de Jeová. A própria fonte, se eu me lembro bem, menciona que ele mesmo foi doutrinado nesse sistema desde cedo. Isso não sugere um ciclo de sistemas de crenças potencialmente prejudiciais dentro de um grupo específico, em vez de apontar para uma toxicidade inerente ao cristianismo em geral? A gente poderia argumentar, por exemplo, que um ideal central do cristianismo, que a gente encontra em inúmeras passagens do Novo Testamento, é o do amor incondicional, da compaixão, do perdão. Visto por essa ótica, os exemplos trágicos da fonte representariam não a essência da fé, mas falhas humanas ou comunitárias em viver de acordo com esses ideais mais elevados. Seria uma falha na aplicação, talvez exacerbada por certas doutrinas mal interpretadas ou levadas ao extremo, mas não necessariamente a norma ou a essência da fé cristã. Essa distinção entre o ideal e a prática falha é fundamental aqui, eu penso. Mas essa distinção entre ideal e prática fica meio nebulosa quando a própria fonte questiona a origem e a formulação dos valores que são ensinados nesses contextos. A Harris, na fonte, critica diretamente a ideia que está implícita em materiais como aquele livro infantil que ela cita, 10 Christian Values Every Kid Should Know, de que valores morais universais precisam derivar de Deus ou ser filtrados pela religião para serem válidos. O exemplo é interessante. O livro mistura fé em Deus com valores como respeito, honestidade, gratidão, valores que a maioria das pessoas, religiosas ou não, consideraria positivos. A Harris argumenta que essa mistura funciona como ela diz, veneno embrulhado em bacon. A fé específica do grupo é inserida ali meio sorrateiramente, junto com valores inquestionavelmente bons. Isso torna muito difícil para uma criança ou mesmo para um adulto imerso nesse ambiente discernir, questionar ou separar os elementos. A fonte também destaca uma ironia que foi observada em alguns dos relatos, como aquele do pai ateu dentro de uma família de testemunhas de Jeová, onde é justamente o membro não religioso que luta para manter os laços familiares, o contato afetivo, enquanto os membros religiosos, seguindo a doutrina da organização, promovem a ruptura, o distanciamento. Isso desafia frontalmente a noção de que a religião organizada é sempre a guardiã ou a fonte única da moralidade e da coesão familiar. A Harris, na fonte, também questiona aquela validação social quase automática que muitas vezes acompanha a frequência à igreja ou a demonstração pública de religiosidade, perguntando por que essa admiração persiste sem um exame mais crítico dos danos potenciais que estão documentados nos depoimentos que ela coletou. A fonte sugere que, em alguns casos, a estrutura religiosa não só falha em sustentar valores familiares saudáveis, mas pode ativamente ensiná-los de uma forma que os distorce. Entendo a crítica à forma como os valores são apresentados, mas eu discordo da implicação de que derivar valores da fé seja inerentemente problemático ou uma forma de envenenamento. Para milhões de pessoas, a fé religiosa fornece sim uma bússola moral percebida como consistente, um quadro de referência ético que guia suas vidas, suas famílias. E descartar disso rapidamente, como a análise na fonte parece fazer, é ignorar uma dimensão importante da experiência humana para muitos. No entanto, meu ponto principal aqui retorna à natureza da própria fonte de informação. A gente tem que ser intelectualmente honesto sobre as limitações do material que a gente está discutindo. A perspectiva da Tracy Harris é informada pela experiência dela como ex-fundamentalista, o que dá a ela um insight particular, claro, mas também um ponto de vista específico. E, mais crucialmente, os dados primários são e-mails, testemunhos, enviados voluntariamente para um programa com um público e um propósito declaradamente ateístas. Isso introduz um viés de seleção que é metodologicamente significativo e não pode ser simplesmente ignorado. O foco inevitável recai sobre resultados negativos, sobre experiências de conflito, de dor, de desilusão. Onde estão, nesse conjunto de dados, as famílias que se sentem fortalecidas, unidas por sua fé cristã? Onde estão as perspectivas de membros de denominações cristãs consideradas mais liberais ou moderadas, cujas experiências podem ser radicalmente diferentes?
A própria Harris, como eu já mencionei e a fonte registra, faz distinções entre grupos, admitindo que nem toda religião ou grupo religioso opera da mesma forma e que alguns indivíduos buscam na religião principalmente conexão social, comunidade. Isso por si só sugere que o problema identificado não é universalmente aplicável ao cristianismo. Portanto, basear uma conclusão ampla e forte como a de que o cristianismo, mesmo que certas formas dele, é tóxico, num conjunto tão específico, potencialmente enviesado e, no fim das contas, anedótico de relatos, é dar um passo maior do que a evidência apresentada na fonte realmente permite. A gente precisa de muito mais cautela antes de fazer generalizações a partir deste material específico. Eu compreendo perfeitamente a necessidade de cautela com generalizações e reconheço as limitações da fonte que a gente discutiu. O objetivo aqui não é afirmar que todo o cristianismo opera dessa maneira, de jeito nenhum. No entanto, as evidências apresentadas no material-fonte, mesmo que venham de um contexto específico e com um possível viés de seleção, elas sugerem fortemente que certas interpretações e práticas dentro do cristianismo podem sim resultar em dinâmicas familiares que são profundamente prejudiciais ou tóxicas, para usar o termo da nossa discussão. Não podemos simplesmente descartar os padrões consistentes que emergem desses relatos documentados pela Harris. Eles mostram um modelo onde a adesão ideológica rígida se sobrepõe ao amor incondicional, criando ambientes de medo, de desonestidade forçada, de rejeição explícita ou implícita e causando profundo sofrimento emocional, vulnerabilizando particularmente aqueles que ousam divergir na crença, sejam adultos ou crianças. Os padrões identificados nos depoimentos, mesmo sendo anedóticos como você corretamente aponta, são consistentes e convincentes dentro do escopo limitado do material que a gente tem. Eles apontam para um problema real, documentado na fonte, que merece nossa atenção e nossa análise crítica, independentemente de quão prevalente ele seja no universo mais amplo do cristianismo. A fonte ilumina uma faceta sombria que existe sim. Concordo que os relatos são preocupantes e, sem dúvida, apontam para problemas reais que ocorrem em contextos específicos. Reafirmo, contudo, que esses casos parecem fortemente ligados a interpretações que muitos considerariam fundamentalistas, a aplicações excessivamente rígidas da doutrina ou talvez a disfunções pré-existentes em dinâmicas individuais e comunitárias, fatores que não podem ser automaticamente extrapolados para representar o cristianismo como um todo ou a sua essência teológica. A fonte que discutimos hoje, pela sua natureza, origem e foco, carece do equilíbrio e da amplitude de dados que seriam necessários para a gente sustentar generalizações seguras sobre um fenômeno tão vasto e diverso como a religião cristã e sua relação com a família. A questão central, se o cristianismo em si, ou mesmo vertentes majoritárias dele, pode ser considerado tóxico para a família, ela permanece extraordinariamente complexa. E certamente não pode ser respondida de forma definitiva ou satisfatória com base apenas neste conjunto particular e, como eu argumentei, potencialmente enviesado de experiências. O que fica claro é que a interação entre fé e dinâmica familiar é multifacetada, com potencial tanto para o bem quanto para o mal, dependendo de inúmeros fatores. A interação entre fé e laços familiares é profundamente multifacetada. A análise de hoje, que a gente extraiu do material-fonte apresentado pela Tracy Harris, serviu para iluminar uma perspectiva crítica importante, destacando os potenciais danos e as dinâmicas prejudiciais que certas abordagens religiosas, conforme documentadas ali, podem infligir às famílias. E a nossa conversa, eu espero, ressaltou a importância crucial de examinar criticamente as fontes de informação, de questionar a representatividade dos dados e de permanecer aberto a interpretações alternativas e contextos mais amplos. A gente convida nossos ouvintes a refletir sobre as diferentes facetas e argumentos que foram apresentados aqui e, claro, a explorar mais a fundo o próprio material-fonte para formar suas próprias conclusões informadas sobre este tema tão complexo.